Você sabe o que é uma onda encantada? Uma onda encantada é um período de 13 dias com um encantamento, com um propósito correspondente a cada símbolo, a cada selo solar que vai nos ensinar sobre aquela energia. Se quiser saber um pouco mais sobre isso, fica comigo até o final e vamos embora. Na lei do tempo a gente tem duas matrizes principais que a gente segue para se localizar no tempo. Uma matriz é a matriz que corresponde à terceira dimensão, a tridimensionalidade, o espaço e também aonde acontece a vida biológica, que são as 13 luas, os 13 meses, né, de 28 dias para formar os 364 dias mais um dia fora do tempo. Okay? Lembrando, né, que o calendário gregoriano é um calendário irregular, então os 365 dias do ano eles estão bagunçados de forma irregular, né? Teve várias alterações, mas a gente sabe que a Lua ela dá 13 voltas em volta da Terra. Você pode dar um Google para conferir. Então, o ciclo perfeito, assim como as fases da Lua, são 28, é o número 28, tá? Então, seriam a proposta do sincronário de 13 luas, a gente ter 13 luas de 28 dias, com 4 semanas perfeitas de 7 dias, né? Então, totalizando 13 vezes 28, a gente totalizaria 364 dias e a gente tem mais um dia fora do tempo. É um dia de perdão universal, é essa pausa universal para que a gente possa recomeçar um novo ciclo. Faz sentido? E a outra matriz que a gente tem dentro da cosmologia da lei do tempo é a matriz do Tzolk'in de 260 unidades. Essa é uma matriz, né? Tzolk'in significa contagem sagrada, né? Então, a primeira aparição, né, do Tzolk'in é assim foi com os maias, né? Eles tinham parece que depois da invasão dos espanhóis, poucas coisas ficaram ali entre a civilização asteca, maia, e o Tzolk'in, ele também era chamado anteriormente de Chouki. Ele tinha, perdoe se a pronúncia não estiver correta, mas ele também tinha era um dos sistemas, né, de contagem de tempo, né, se é que podemos dizer assim, né, dentro da visão deles acredito que era muito mais que isso, mas os maias, por exemplo, eles tinham vários calendários, eles tinham várias formas de contar o tempo, né? Então eles tinham um calendário para agricultura, na própria agricultura eles sabiam que cada alimento tinha o seu próprio ciclo, então eles tinham um calendário mais espiritual, o cerimonial e por aí vai. Dr. José Argüelles e Loidine Burrs, eles canalizaram esse conhecimento e conseguiram unificar, né, através dos contatos também de canalizações, né, de estudo muito profundo dentro das matrizes dos números, eles canalizaram e decodificaram esse conhecimento. E aí surgiu, né, o que a gente chama de Dream Spell, encantamento do sonho, né? Então o Tzolk'in, ele é um módulo harmônico, ele é um modulador, ele é uma frequência, né? Então assim, antes de mais nada, eu queria dizer que assim, o que expandiu a minha percepção sobre até o Tzolk'in, módulo harmônico, é que não importa qual data começou, qual Kim começou, como surgiu, mas ele é o modulador que a partir do momento que você se conecta com ele está vivo. Aquela matriz ela está viva, ela é pulsante, porque a partir do momento que você focar em algum Kim, ele te leva para alguma dimensão de todas as suas qualidades, de todos os seus vetores que interconectam dentro dessa matriz. E é por aí que a gente transporta e compartilha essas informações. O que eu acho mais incrível é que as ondas encantadas, elas descrevem e respondem muitas perguntas sobre como funciona a nossa realidade, tá? Então vamos lá. A onda encantada, ela é um conjunto de 13 Kins, né, que estão em sequência sincrônica dentro dessa matriz. E o primeiro Kim dessa sequência, porque a gente tem marca o primeiro Kim até o 260, de 13 em 13 a gente tem as ondas encantadas, né, os Kim seguidos, né? Então
esse primeiro Kim, de a cada 13 Kins, ele é o tom magnético, né? Tem a vibração do número 1, a vibração magnética. É a ponta da onda encantada, né? É aquele que está indicando o que a gente vai vivenciar dentro dos próximos 13 dias. Então vamos lá. A onda encantada é uma matriz quadridimensional. Então significa que ela está correspondendo a uma informação de 4 dimensões. Quais são as dimensões? A primeira dimensão é a dimensão da vida. Nessa primeira dimensão, a gente tem os desafios, a polaridade, a dualidade, né, e a estabilização. No outro pulsar, ou melhor, no mesmo pulsar, mas em outro tom, a gente tem o tom da organização, do equilíbrio, da igualdade. Tudo isso corresponde ao outro tom, a outra vibração dessa onda encantada. E por último, mas não menos importante, o tom da manifestação, né? Então, a partir do momento que a gente estabilizou, encontrou o equilíbrio, a gente consegue manifestar. Isso é uma interpretação. Então, o tom, a 10º tom, o 6º tom e o 2º tom, tom lunar do desafio, o tom rítmico da igualdade e o tom planetário da manifestação. Então olha que interessante, a gente descreveu a primeira dimensão como o pulsar da vida. Isso já responde algumas perguntas, tá? O Tzolk'in, né? Ou melhor, a lei do tempo, ela é uma ciência do número, ela é uma ciência matemática de como a natureza se manifesta, né? A proporção, por isso tem muita correspondência quando muitas pessoas acabam chegando na lei do tempo depois que elas passam por um estudo, um olhar muito atencioso para a geometria sagrada, né? A geometria sagrada, ela é a comprovação, ou melhor, o que a gente consegue observar de padrões matemáticos que se expandem através da biologia, né? Da natureza, de formas mais naturais, como a nossa galáxia, que tem uma proporção, né? A gente tem a proporção áurea, a gente tem a sequência de Fibonacci, que é uma frequência. É uma frequência como uma forma se expande em um padrão simétrico, um padrão perfeito. Então, o pulsar da vida, ele está nos apontando, mostrando o desafio, o equilíbrio, a igualdade e o aperfeiçoamento, a produção e a manifestação. Então, isso é um joguinho muito interessante, e quando você tem um conhecimento do número geral para outras ordens, como por exemplo na astrologia, a astrologia, a segunda casa é a casa da estabilidade, né? É uma casa ali associado ao signo de Touro, mas corresponde muito essa relação, né? Tanto a relação com o outro, que isso, as relações é polaridade, né? A relação de dois interagentes ali é uma relação sempre de desafio que se estabiliza. E a casa 6 na astrologia é a casa de Virgem, é a casa também da rotina, a casa das organizações, né? Então o rítmico também fala sobre organização. E a casa 10, que é associada ao signo de Capricórnio, todos isso que a gente está falando é do elemento terra. Então faz total sentido o pulsar da vida ser essa relação do elemento terra com o pulsar da vida, né? A casa 10 é a casa de Capricórnio. Capricórnio é aquele que realiza, né? Aquele que vem cumprir a obra, né? É o 10º signo, é o signo da realização. E no Tzolk'in, o tom 10 é o planetário, é o que aperfeiçoa, o que produz, e o tom da manifestação. Então, assim, nada é por acaso. Estou percebendo que o assunto é extenso, eu não queria fazer um vídeo tão grande aqui para esse formato, né? Mas se você quiser saber mais informações aí, ou se você tiver querendo uma continuação dessa série de vídeos de explicações aqui, comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião aí para eu saber também como eu prosseguir nos próximos conteúdos, pode ser?